Vamos então continuar a nossa preparação e as nossas dicas para os exames, iniciando aqui agora na secção de como analisar os gráficos. Portanto, o objetivo aqui é só para relembrar o que é que vocês podem retirar de um gráfico de uma função ou do gráfico das suas derivadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui o gráfico da função f, então significa que a partir deste gráfico eu posso estudar diretamente a sua monotonia, os seus extremos, as suas concavidades e os seus pontos de inflexão. Não é? Portanto, eu tenho aqui o gráfico da função, portanto, eu posso fazer essa análise direta. Mas também posso fazer a análise neste caso, da monotonia e extremos através do sinal da primeira derivada e posso estudar as concavidades e pontos de inflexão através do sinal da segunda derivada. Portanto, se for esse o meu objetivo, o que é que eu vou fazer? Ou seja, se eu tiver o gráfico da primeira derivada, eu vou analisar o seu sinal, os seus zeros, para assim construir uma tabela que relacione o sinal da primeira derivada com a função. Ou seja, por exemplo, neste caso, nós iríamos aqui ao gráfico e tirávamos a conclusão que esta função tem dois zeros, portanto imaginem, tem aqui o zero, eu vou chamar aqui, pronto, 0 e A, ou seja, ficava de menos infinito a mais infinito, que é o seu domínio, passa no zero e passa no A, e aqui nesta primeira linha colocamos o sinal da f', que nos vai dar a monotonia da função f. Então ela começa negativa, fica positiva, volta a ficar negativa, portanto decresce, cresce e decresce, e chegávamos à conclusão que a função f tem um mínimo e um máximo. Já se quiséssemos aqui a análise do sinal da segunda derivada, portanto, permitia-nos, ou seja, perceber que a segunda derivada começa positiva, depois fica negativa, e portanto o gráfico desta função começa com concavidade voltada para cima e depois com concavidade voltada para baixo, tendo depois um ponto de inflexão. Mas também podemos utilizar o sinal da segunda derivada para estudar a monotonia da função derivada. E trata-se de um tipo de pergunta que surge, ou seja, este tipo de questão, portanto, este tipo de relação, o sinal da segunda derivada com a monotonia da primeira, surge sempre algumas dúvidas de quando utilizar. Então eu coloquei aqui alguns tipos de questões que vocês podem identificar quando precisam de fazer essa relação. Por exemplo, para descobrir o declive mínimo ou o declive máximo, uma vez que nós sabemos que o declive está associado à primeira derivada, determinar o instante em que o crescimento ou decrescimento é mais ou menos acentuado, portanto, ou seja, está aqui uma coisa relacionada não com onde a função é máxima, onde é que a função é mínima, mas está mais relacionado com a questão de quando é que esse crescimento ou decrescimento é mais significativo. E já que estamos a falar da relação da derivada, portanto, recordo que se for-vos pedido para vocês calcularem a derivada de uma função num ponto, recorrendo à definição de derivada, têm que utilizar as fórmulas. Portanto, tem aqui a forma para a primeira derivada, que podem utilizar qualquer uma delas, e também, já agora, também podem calcular a segunda derivada recorrendo à definição. A primeira derivada pode ser utilizada para determinar o declive da reta tangente ao gráfico de uma função num determinado ponto. Não se esqueçam que isso é bastante importante. Relativamente às regras, portanto, se vos for pedido para vocês calcularem a derivada pela definição, têm de facto que utilizar aquela fórmula dos limites. Não esquecer que também pode ser pedido para vocês calcularem a taxa média de variação. A taxa média de variação acaba por ser, ou seja, a derivada da função num ponto acaba por ser uma adaptação aqui da fórmula, mas a taxa média de variação não leva a limite e a fórmula é só esta, está bem? Não se esqueçam caso seja pedido. Relativamente às regras de derivação, vocês têm todas no formulário, com exceção da derivação da função composta. Portanto, coloquei aqui só para relembrar como é que ela é realizada. Função inversa. Na verdade, a função inversa foi uma pergunta que saiu no exame até o ano, do ano passado, do exame de 2020, e eu coloco aqui dois exemplos também, para relembrar como é que vocês poderiam calcular, por exemplo, se eu estudava dessa função f, para calcular o f de menos 1, portanto, o valor da função inversa de menos 3. Então, o primeiro processo é calcular mesmo diretamente a função inversa e depois substituir para determinar a função inversa. Portanto, há várias técnicas, uma delas é
substituir o f de x por y e depois na própria expressão trocar o x pelo y, para que depois, quando vocês vão resolver de forma a isolar novamente a variável y, vos vai dar logo a expressão da função inversa. Depois não esquecer que no seu processo de caracterização da função, necessitam sempre de indicar o domínio da função inversa, e ele pode ser calculado diretamente com base na expressão a que vocês chegaram, e o contradomínio é sempre igual ao domínio da função. Que neste caso ela era uma função exponencial, portanto era r. E agora que já temos a expressão, vamos substituir e calculamos o valor da função então no menos 3. Eu peço desculpa, tenho aqui uma gralha, mas depois o cálculo está correto. O segundo processo é fazer a interpretação da relação que existe entre a função e a função inversa. Ou seja, se na função inversa o menos 3 está ligado a um determinado valor, então na função esse valor vai estar ligado a menos 3. Então o que é que nós fazemos? Nós fazemos o f de x igual a menos 3 e o valor que nos vai dar vai ser, ou seja, por exemplo aqui chegamos a ln de 2, então significa que chegamos à conclusão que se o f de ln de 2 é igual a menos 3, é porque na função inversa o menos 3 está ligado ao ln de 2. Portanto, podem fazer por um dos processos, dependendo das informações que vocês tenham também no enunciado. Ok, assíntotas do gráfico de uma função. Então, temos as assíntotas verticais, que são calculadas nos chamados pontos de aderência ao domínio da função, ou seja, por exemplo, em situações, imaginemos, o domínio era R exceto 1. Então, significa que vão ter que testar o limite à direita ou o limite à esquerda naquele ponto, para ver se dá mais ou menos infinito. Se der só para um dos lados, ou seja, vocês fazem o limite para um mais e dá assíntota, e depois para o limite para um menos e não deu, nem mais nem menos infinito, não tem problema. Se der para um dos lados do ponto, então significa que já temos assíntota vertical nesse ponto. Ou então em pontos de descontinuidade, ou seja, vamos imaginar a função está definida por ramos e vocês têm que calcular nesse ponto, está bem? Ok, não esquecer também que uma vez que as assíntotas verticais estão dependentes da continuidade da função e do domínio, assim que vocês testarem a existência das assíntotas nos pontos respectivos e querem concluir o vosso raciocínio, portanto a vossa determinação das assíntotas, não se esqueçam sempre de remeter para a continuidade da função e explicar que com base na continuidade a função não iria admitir mais assíntotas verticais. Relativamente às assíntotas não verticais, eu começo aqui com uma fórmula que pode ser útil, por exemplo, se for para mostrar que uma determinada reta é uma assíntota não vertical, vocês podem utilizar esta definição, que a função menos a sua assíntota é sempre igual a zero. Ou então, se pedir só o cálculo das assíntotas horizontais, vocês fazem apenas o cálculo do B, uma vez que assumem que o M é zero. Se for para calcular as assíntotas não verticais, ou seja, se não nos disser nenhuma indicação relativamente ao declive, então aí vocês têm que calcular o M e o B através das respectivas fórmulas. Lembro também que têm que ter muita atenção ao que diz no enunciado, porque muitas vezes podem estar a perder tempo, ou, e além disso seriam descontados, a calcular assíntotas para pontos que não interessam. Ou seja, se falarem em assíntotas paralelas aos eixos coordenados, o que vos está a ser pedido é para vocês procurarem unicamente assíntotas verticais e assíntotas horizontais. Portanto, no caso das horizontais, vocês vão automaticamente assumir que o M é zero. Também não vão provar que o M é zero, vocês vão assumir e apenas calcular o B para ver se existe ou se não existe. Caso o domínio seja limitado, e o que eu quero dizer com isto, por exemplo, se me disser que eu estou a trabalhar com uma função cujo domínio é, vamos imaginar, de 0 a 2, exceto 1. Então, neste caso, eu vou testar a existência de assíntotas verticais, no caso do 1, mas este gráfico não vai admitir assíntotas não verticais, porque o domínio em si não leva nem o menos infinito, nem o mais infinito. E aproveito já para referir que não se esqueçam, sempre que fazem os cálculos das assíntotas, no final escrever sempre um textinho a dizer se que a reta de equação tal é assíntota vertical ou não vertical do gráfico da função. E prestem atenção que não é da função, é do seu gráfico. Se colocarem da função vão ter errado. Continuidade da função num ponto. Se for só para estudar a continuidade da função num dado ponto, tem que verificar se o limite à esquerda, limite à direita e a imagem dessa função no ponto, se é tudo coincidente. Quando esse valor pertence ao domínio da função.
No entanto, se for para estudar a continuidade da função toda, portanto, e não for especificamente num ponto, vocês, para além de terem, vamos imaginar que a função está definida por ramos, então vocês vão verificar no ponto ou nos pontos de mudança de ramo, mas depois têm que explicar, fazer os textinhos, ou seja, explicar porque é que individualmente cada ramo é contínuo, ou seja, remetendo para o fato de ser uma função ou racional, ou quociente do polinómios, ou apenas funções polinomiais, portanto tem que explicar depois, ramo a ramo, porque é que a função é contínua, portanto não basta só estudar a continuidade em cada ponto. Ok, vamos agora passar para as sucessões. O que é preciso vocês saberem de sucessões? Relembrar como estudar a monotonia de uma sucessão, e isto pode ser utilizado também para as progressões, caso vocês não sabem em concreto como fazer no caso das progressões. Então fazem sempre o dn mais 1 menos o dn e vem o sinal dessa expressão e com base nisso decidem a monotonia. Relembro também que, para ver se ela é limitada, no caso, tem aqui dois exemplos, ou seja, no caso de ser uma fração, vocês começam por fazer o quociente e depois escreve, ou seja, vão buscar o quociente, o resto e o divisor, para escrever na forma de quociente mais resto sobre divisor. A partir daqui, vocês pegam na fração, podem fazer desta maneira, há várias maneiras de fazer o enquadramento. Uma delas é pegarem na fração, colocarem entre zero, uma vez que se trata de uma sucessão de termos positivos, e o primeiro termo relativamente à fração que têm no meio, e depois vão acrescentando o resto. Portanto, aqui neste caso, depois tenho menos atrás, portanto, inverte-me aqui a monotonia e depois adiciono 2. A justificação dela se tratar de uma solução limitada é porque nós conseguimos identificar que ela é minorada, majorada, logo é limitada. Dou-vos aqui um exemplo, 2, de uma solução que não é monótona, porque é uma solução que é alternadamente positiva e negativa, mas que é limitada, uma vez que os seus termos só variam entre menos 1 e 1. Portanto, também é minorada e majorada. Ainda relativamente às progressões, das progressões aritméticas, têm que saber como determinar a razão e como calcular o termo geral. E eu coloco aqui o termo geral para qualquer ordem. E também nas progressões geométricas, a razão e o seu termo geral. Relativamente à fórmula das somas, não necessitam de as saber de cor, portanto, porque têm no formulário a soma dos n primeiros termos. No entanto, caso necessitem imaginem que a soma começa no quinto termo e vai até ao 20º termo, então vocês podem usar uma adaptação desta fórmula para poderem começar não no de 1, mas na ordem que vocês quiserem. Mas têm depois de fazer aqui a contagem dos termos. Aqui também podem fazer a mesma coisa, Sn menos k mais 1 e fica igual a U de k, que é o termo onde vocês começam, 1 elevado a n menos k mais 1 a dividir por 1 menos r. Se a pergunta for, não, quanto é que é a soma de n termos, mas a soma de todos os termos de uma progressão, portanto estamos a falar de uma soma infinita, então nesse caso vocês aplicam o limite a Stn. Ok, geometria. Geometria, portanto, vocês têm este resuminho sobre todas as fórmulas, praticamente da geometria no plano. Relembro que a elipse não sai e as equações, também não sai a equação cartesiana da reta, mas já não a coloquei aqui. Portanto, tem que saber a distância entre dois pontos, ponto médio, mediatriz de plano mediador, a diferença entre circunferência, superfície esférica, círculo e esfera. Não se esqueçam que na circunferência e na superfície esférica colocam um sinal de igual, no círculo e na esfera colocam menor ou igual. Depois, saber o que são vetores colineares, portanto, no fundo são vetores cujo quociente entre as coordenadas vai ser sempre igual, saber calcular a norma do vetor, por aí fora. Aqui lembro que têm que ter algum cuidado quando estão a fazer a inclinação de uma reta. A inclinação de uma reta é o ângulo que a reta faz, eu coloquei aqui o exemplo, com a parte positiva do eixo x, e portanto a inclinação só pode variar entre 0 e 180, se estivermos a falar em graus, ou de 0 a π, se estivermos a trabalhar em radianos. Eu dou aqui dois exemplos, ou seja, se a declive, por exemplo, aqui nesta reta que eu tenho aqui desenhada, for positivo, então para fazermos que tangente de alfa vai ser igual a raiz 3 e depois o alfa vai ser igual a tangente menos 1 desse valor. No entanto, caso a reta tenha declive negativo, significa que o ângulo tem que ser obtuso, mas se eu fosse à calculadora e fizesse tangente menos 1 de raiz quadrada 3,
para além de me dar um ângulo negativo, que não pode ser, não vai ser obtuso. Então significa que nós aqui, ao ir ao valor que nós tiramos da calculadora, depois temos que adicionar π, que no fundo é quase transpor o ângulo que ia dar no quarto quadrante para um ângulo de segundo. Portanto, quando a declive é negativo, vocês podem fazer tangente de -1 do declive, mas depois têm que adicionar π. Ou 180, caso estejam a trabalhar em graus. O produto escalar entre os vetores, vocês têm duas fórmulas de cálculo, uma quando querem calcular o produto escalar com base na amplitude formada entre os dois vetores, e nesse caso é necessário que os dois vetores partam do mesmo ponto, ou então, sabendo as coordenadas dos vetores, vocês podem fazer a fórmula. Não se esqueçam que o produto escalar não dá um ponto, não dá um vetor, dá um valor. Ou então, podem também utilizar esta forma um pouco ao contrário e descobrir o cosseno do ângulo formado entre os vetores, ou seja, e para aqui depois descobrirem o ângulo formado entre os vetores. Com isto, permite-nos fazer aqui uma relação entre o ângulo e o produto escalar. Ou seja, quando o produto escalar é positivo, o ângulo é agudo. Quando o produto escalar é negativo, o ângulo é reto, e quando é igual a zero, peço desculpa, o ângulo é reto, o produto escalar fica nulo, e quando o produto escalar é negativo, o ângulo formado entre os vetores é obtuso ou raso. No caso, já agora, só aqui uma à parte, no caso de o produto escalar ser zero, o ângulo é reto, mas quando o produto escalar é positivo, significa que os vetores também, esta ideia do nulo, significa que eles podem ser dois vetores colineares com o mesmo sentido. No caso dos vetores do produto escalar ser negativo, pode ser, o ângulo formado entre eles pode ser obtuso, mas também pode ser de 180 graus, e nesse caso nós teríamos dois vetores colineares, mas com sentidos opostos. Ok, aqui algumas propriedades do produto escalar que pode ser útil quando vocês estão a resolver algum tipo de exercício, por exemplo, onde têm uma figura e precisam saber o produto escalar entre dois vetores e vocês vão decompor o vetor através da soma de vetores, eu já tenho isso um pouco mais à frente. E também coloquei aqui a relação entre declives de retas perpendiculares, muito, muito importante, está bem? Ou seja, saber que quando duas retas são perpendiculares, significa que o declive de uma é o simétrico do declive da outra. Portanto, no fundo, nós temos essencialmente três maneiras de chegar ao declive de uma reta. E por favor, não coincidir, porque normalmente aqui, não confundir, porque normalmente aqui depois dizem, mas também temos aquela do limite de f de x sobre x. Pois bem, isso é só se a reta for uma assíntota, está bem? Portanto, é claro que mesmo a última, do declive, do declive ser igual à derivada da função, essa interessa-nos especificamente quando estamos a trabalhar da reta tangente. Temos a definição que vocês já trazem com vocês desde o ensino básico, que é o fazer o y do A menos o y do B a dividir por x do A menos x do B. E aqui também poderia incluir o fato do declive poder ser calculado como sendo o quociente entre as coordenadas da segunda e a primeira coordenada de um vetor. Ou também utilizar a sua inclinação para descobrir o seu declive. Relativamente àquela questão da decomposição dos vetores através da soma, por exemplo, o vetor AC, que está aqui a verde, pode ser decomposto através da soma do vetor AB mais o vetor BC. Agora, atenção que não é necessário, em primeiro lugar, que a decomposição seja sempre feita à custa de vetores que sejam perpendiculares, nem é necessário utilizar apenas dois vetores. Está bem? Portanto, o que me interessa é que a soma dos vetores, ou seja, o primeiro vetor que eu utilizo, no fundo, comece no ponto A e o último vetor que eu utilizo termina no vértice C. Por exemplo, eu pedi de A para C, podia fazer uma coisa, podia fazer de A para D, depois D para M, de M para B e depois de B para C. Está bem? Depois aqui, eu tenho aqui só um quadro comparativo relativamente à definição de mediatriz e circunferência que vocês dão no 10º para o do 11º. Depois, só para vocês perceberem que, dependendo da pergunta, claro, vocês têm sempre aqui duas opções para calcular a mediatriz e a circunferência. A reta tangente foi algo que só deram no 11º ano, porque foi definido a partir do produto escalar. E quando nós estamos aqui a falar de reta tangente, nós estamos a falar em concreto, vou só por aqui, para quem está mais um pouco esquecido em que tipo de exercício é que isto pode aparecer, e visto que não é obrigatório vocês usarem esta definição, eu vou relembrar que quando nós estamos a falar de reta tangente é como se nós tivéssemos aqui uma circunferência, a reta tangente à circunferência, e não esquecer que o facto da reta ser tangente
faz um ângulo de 90 graus com o raio ou diâmetro no ponto, no ponto de tangência. Então, por exemplo, se vocês não se lembrassem aqui da definição em concreto, vocês podiam usar aquilo que nós falamos para trás, que é o seguinte: se vocês tiverem as coordenadas do centro e do ponto de tangência, vocês podem dizer que o declive desta reta tangente vai ser o simétrico do inverso do declive da reta que passa no ponto C e no ponto T, claro que se tiverem estes dois pontos. E depois utilizam o ponto T para descobrir a ordenada na origem, está bem? Portanto, se não quiserem estar a utilizar a definição que viram. Ou então, se souberem, utilizem aqui a fórmula. A mesma coisa para o espaço, e no espaço vocês podem usar o mesmo conceito, só que em vez de ser reta tangente é plano tangente a uma superfície esférica, e esse plano tangente vai ter como vetor normal o vetor que passa no centro e no ponto da tangência, está bem? Porque o vetor normal é um vetor que é perpendicular e o plano tangente também é perpendicular. E já que estamos a falar de planos, relembro que a equação cartesiana de um plano pode ser da forma AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, e pode ser sempre obtida através de três pontos não colineares, o que significa para isso precisam ter acesso a três coordenadas do plano, a três pontos do plano, queria dizer, e com base nisso definirem dois vetores. Esses vetores não podem ser colineares, porque o dizer que são colineares significa que se encontram numa mesma linha, numa mesma reta, e isso define uma reta e não um plano. E a partir daí, portanto, fazendo o produto escalar entre o vetor normal e cada um desses vetores que vão ser perpendiculares ao vetor normal, vão resolver o sistema, com o objetivo não de descobrir especificamente quanto é que é o A, o B e o C, mas para encontrarem uma relação entre as coordenadas para depois conseguir obter um vetor normal. A partir daí, escolhem um dos três pontos e vão descobrir o D. Agora, relações que também são muito importantes vocês saberem que, no caso de uma reta ser perpendicular a um plano, os seus vetores normal e o vetor normal do plano e o vetor diretor da reta são colineares, mas no caso de uma reta ser paralela a um plano, é um bocadinho ao contrário, não é? Portanto, o produto escalar entre os vetores vai ser zero, porque os vetores vão ser perpendiculares. Aqui também pode ser necessário vocês definirem se a reta está dentro do plano ou se a reta está fora do plano, ou seja, se a reta é estritamente paralela ou se está contida. A reta, se for estritamente paralela, uma vez que, já agora, ou seja, o ser perpendicular, os vetores serem perpendiculares, pode nos conduzir a qualquer uma destas situações, para vocês depois definirem, dentro deste caso, se a reta está dentro ou se está fora do plano, vão utilizar o ponto da reta e substituir no plano. Portanto, se o ponto pertencer ao plano, então significa que a reta está dentro. Se o ponto não pertencer ao plano, então a reta está fora e é estritamente paralela. No caso dos planos, se os planos forem perpendiculares, os seus vetores também o são. Se os planos forem paralelos, os seus vetores são colineares. Portanto, aqui é mais a direito. Ok, estamos quase a terminar. Eu sei que isto é um bocadinho exaustivo, mas não se esqueça, é muita matéria e ela nem está aqui toda. Números complexos. Recorda aqui a estrutura que vocês devem apresentar quando vão pegar num número complexo que está na forma algébrica e passar para a forma trigonométrica. E não se esqueçam, calcular sempre o módulo. E muita atenção no módulo, vocês não colocam o i, caso contrário dá uma bagunça, não é? Portanto fica negativo, muitas vezes até dá zero. Não, o módulo do número complexo é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, sem is. Depois, identificar sempre em que quadrante se encontra o afixo, ou seja, o ponto, porque depois isso vai influenciar a escolha do vosso argumento. Então, sendo θ um argumento do número complexo z, vamos calcular a tangente fazendo o b a dividir pelo a, e depois o argumento vai ser escolhido em função desse valor. Não se esqueçam que eu, para vos ajudar a vocês escolherem o argumento consoante o quadrante, desenhei ao longo das explicações várias vezes aquele esquema, está bem? Para vocês não se esquecerem que, com base no localização do afixo, o argumento, se estiver no primeiro quadrante, fica como sendo alfa, no quarto quadrante fica menos alfa. Depois aqui, π menos alfa, e no terceiro quadrante podem colocar menos π mais alfa ou
π mais alfa. Menos π mais alfa vai-vos dar um argumento principal, π mais alfa vai-vos dar o argumento positivo mínimo. Esta conversão é feita para números complexos que estejam situados dentro dos quadrantes. Caso seja um número complexo que seja situado em cima do eixo real ou em cima do eixo imaginário, essa conversão pode ser feita quase de forma direta, uma vez que nós já sabemos quais são os argumentos, ou seja, que é 0, π sobre 2, menos π ou π, está bem? Que não sei porque não precisa de facto, pode ser π perfeitamente, e menos π sobre 2. Operações nos números complexos relativamente à igualdade na forma algébrica, igualar a parte real à parte real e a parte imaginária à parte imaginária. Já na forma trigonométrica temos que ter uma igualdade entre os módulos e temos que o argumento do número complexo tem que ser igual ao argumento do outro mais 2kπ. Esta abordagem da forma trigonométrica é muito útil na resolução das equações, envolvendo especialmente quando envolve raízes. Outras operações, temos o conjugado. O conjugado corresponde a uma simetria no eixo real, ou seja, é uma alteração do sinal da parte imaginária. No caso da forma algébrica é mesmo isso, portanto, trocar o sinal e fica A menos BI, se o Z for A mais BI. Ou então, pensar que na forma trigonométrica, que é uma rotação feita no sentido negativo. O simétrico já é uma simetria em relação à origem do referencial, portanto, então significa que na forma algébrica alteramos o sinal dos dois, menos A menos BI. Já na forma trigonométrica, vocês podem pensar na simetria como se pegássemos no Z e fizéssemos uma rotação em π. Então é juntar π ao argumento. O inverso, na forma trigonométrica, da forma algébrica, corresponde precisamente, eu coloquei aqui a fórmula, mas não decorem, está bem? Ou seja, no fundo, fazer o inverso é fazer a divisão, e portanto, para vocês fazerem a divisão, têm que fazer a multiplicação pelo conjugado. E na forma trigonométrica também não precisam de decorar. O fazer o inverso, no fundo, é inverter, ou seja, vocês já têm que. Vocês podem fazer como tem aqui na fórmula. No entanto, vocês lembram-se que eu expliquei que para fazer o inverso do número complexo, vocês podem, que está escrito na forma trigonométrica, escrever o 1 como sendo 1 é I de 0, está bem? E depois fazer mesmo a divisão na forma trigonométrica. 1 a dividir pelo módulo de Z e subtrair os argumentos, está bem? Algumas propriedades do módulo e do conjugado, que também são muito usadas quando vocês estão a fazer especialmente demonstrações. Coloquei ali a vermelha, que nós usamos mais, que módulo de z ao quadrado é igual a z vezes o seu conjugado. No entanto, nós temos aqui outras propriedades. Atenção que no caso do conjugado, vocês podem fazer o conjugado da soma do produto e do quociente em separado, mas do módulo não. Do módulo não dá para fazer a soma, por exemplo, ou a diferença, porque isso depois já está envolvido ao nível da desigualdade triangular. Como a desigualdade triangular acaba por não ser uma das propriedades mais importantes para o vosso exame, coloquei aqui as que nós costumamos usar mais nas demonstrações. Outra coisa muito importante, e que foi a última coisa que nós falamos, foi a interpretação geométrica da multiplicação, usada muito para interpretar a raiz, mas que vocês podem utilizar isso em diversos contextos. Ou seja, nós usamos muito este tipo naqueles exercícios em que têm um ponto marcado e vocês querem descobrir onde está a localização de outro ponto, e eu aconselho-vos a usarem muitas vezes esta interpretação, ou seja, pensarem, por exemplo, no z vezes i, como sendo a rotação de 90 graus do ponto no sentido positivo, z vezes menos i, como sendo a rotação de 90 graus no sentido negativo, e por aí fora. Já agora, se eu fizesse z vezes 2i, para além de estar a fazer uma rotação de 90 graus no sentido positivo, estou a duplicar a distância do ponto original em relação à origem. Depois, muita atenção à linguagem, foi por aqui que nós começamos a abordagem das raízes, portanto, ou seja, eu dei muita importância a isto e vou continuar a dar, claro, ou seja, perceberem que se eu disser que Z1 é a raiz cúbica de Z, então é mesmo literal, Z é igual a raiz cúbica de Z. E com base nesta igualdade, vocês conseguem depois descobrir o Z, no fundo, elevar ambos os membros ao cubo e conseguem descobrir o Z. O que é que isso me indica? Que a partir de qualquer uma das raízes do número complexo, eu consigo sempre descobrir o número complexo que lhes deu origem.
Ou então, se disser que Z1 e Z2, por exemplo, são raízes cúbicas do mesmo número complexo, isso indica-me que se eu elevar ambas ao cubo, vai-me ter que dar o mesmo resultado. E esse resultado, para além disso, vai ser o próprio número complexo. Depois, uma forma bastante importante que nós utilizamos, que é o saber quando nós temos um polígono que representam as raízes do número complexo, saber que de um vértice para outro, ou seja, de vértice para vértice, vértices consecutivos, a rotação é sempre 2π sobre o número de lados. Também vimos que esta fórmula pode ser adaptada quando os vértices que nós temos não são consecutivos, e para isso basta multiplicar por k, no fundo para explicar que pode ser este valor, caso os vértices sejam consecutivos, ou múltiplos deste valor. Ou seja, para quem estiver um bocadinho mais confuso nisto que eu estou a dizer aqui de multiplicar por k, no fundo o que eu estou a explicar, só aqui num instantinho, é o seguinte, ou seja, se vocês imaginarem que têm as raízes sextas de um determinado número complexo e que elas então estão situadas neste hexágono, o que eu estou a afirmar é que de raiz para raiz, a rotação aqui seria de 2π sobre 6. Ou seja, a rotação daqui para este é 2π sobre 6. Mas também pode ser que a rotação do A até chegar ao D seria multiplicar, não é? 3 vezes 2π sobre 6. Portanto, significa que, mesmo que as raízes não sejam consecutivas, esta fórmula permite-vos identificar como é que será a amplitude de rotação. Se os vértices forem consecutivos, podem utilizar isso para conseguir descobrir quantos lados tem o polígono, porque a diferença entre os argumentos de vértices consecutivos vai ser da forma 2π sobre n e com isso conseguem descobrir o número de lados. Agora, atenção à seguinte pergunta: se pedir para determinar o menor valor de n, por exemplo, de forma a que z de n seja o número real positivo, nós treinamos esse tipo de perguntas várias vezes, têm que usar, está bem, este resuminho que está numa das fichas que eu vos dei para quem tem mais dificuldade, ou então, claro, interpretar, isso será sempre o ideal. Mas só para perceberem que, se estiverem a trabalhar com os números na forma trigonométrica, vocês têm aqui, não precisam estar sempre a passar por algébrica também para relacionar com a questão de ser real ou imaginário puro. O argumento indica-vos, por exemplo, se ele for real, significa que pode ser 0 ou π. Então podem dizer que é 0 mais kπ. Se for real positivo, já tem que ser 0 mais 2kπ, porque tem que ficar sempre situado na parte positiva do eixo real. Percebem? Ou seja, têm que identificar o argumento do respectivo número, se ele é real, imaginário, real positivo, real negativo, imaginário puro positivo ou negativo, consoante a sua localização em termos de amplitudes. O ser kπ ou ser mais 2kπ remete para o caso de, se eu disser real e puro, tenho sempre duas possibilidades. Se eu for mais em concreto, ou positivo ou negativo, só tenho uma e por isso 2kπ. Também posso usar esta construção de exercício para identificar se pertence a alguma das bissetrizes. As bissetrizes, uma delas está situado, que é y igual a x, apanha o primeiro e o terceiro, ou seja, π sobre 4 e, e 5π sobre 4, e a que está situada no dos pares, que está situada no segundo e no quarto, apanha o 3π sobre 4 e apanha o menos π sobre 4. Depois, o especificar se é de primeiro, de segundo, de terceiro ou de quarto, também está relacionado com o fato de vocês darem uma volta completa ou darem meia volta. Depois, uma das coisas que nós já fizemos revisão e tivemos a trabalhar esta semana, a questão de que, atenção, que para resolverem a equação z ao cubo igual a 1, não é para fazer como vocês fazem no conjunto quando vocês estão a trabalhar em R, e dizer que fica logo que raiz cúbica de 1 é 1 e, portanto, era só uma solução. Nós focamos muito na ideia de que, sempre que estamos a calcular as raízes do número complexo, nós estamos a calcular os vértices de um polígono, a não ser que sejam as raízes quadradas, que é só uma linha. Mas mesmo assim tem que ser sempre duas. Não é como em R. Em R nós podemos ter equações de terceiro grau que não têm soluções, enquanto que nós aqui em Z, se estamos a trabalhar com uma equação de terceiro grau, ela tem que ter sempre três soluções. Não se esqueçam disso. E esta fórmula que eu utilizei aqui é a fórmula que vocês têm no formulário, ou seja, é a fórmula de Moivre. Depois, as condições, tal como vocês aprenderam para definir os lugares geométricos no conjunto de números complexos,
Não se esqueçam que para definir a circunferência, círculo, coroa, mediatriz, vocês só têm que pensar no que é que significa, não é? Ou seja, pensar que na circunferência é o lugar geométrico dos pontos cuja distância, e o módulo representa sempre aqui uma distância, e portanto a distância desses pontos em relação à origem é igual ao raio. O círculo é menor ou igual que R, portanto vocês vão adaptando. Portanto, no fundo, quando é círculo ou circunferência, só vai aparecer o módulo, uma vez. A mediatriz vai aparecer sempre dois módulos, porque eu preciso dizer que é o lugar geométrico dos pontos do plano, cuja distância aos extremos do segmento de reta é igual. Para definir o argumento, nós utilizamos muito, no fundo, para varrer uma determinada área, e não se esqueçam que o próprio argumento não tem que estar centrado sempre na origem do referencial. O argumento pode estar centrado em qualquer ponto. E é nesse ponto que nós depois estabelecemos como se fosse um novo referencial, para depois nós conseguirmos delimitar os ângulos. Por favor, muita atenção, não confundir e não colocar R ao quadrado, está bem? Na circunferência e no círculo. Depois, não se esquecerem que se aparecesse esta condição z mais 2 menos 3i igual a 5, para vocês tirarem o afixo relativamente ao centro, têm que colocar o menos em evidência por causa da fórmula. E no caso da mediatriz, se quiserem pintar para um lado ou para o outro, vocês veem sempre, ou seja, se eu colocar, não é, por exemplo, molde de z menos z1 maior que molde de z menos z2, eu vou pintar a região que está virada para o z2, porque vou pintar os pontos que se encontram mais próximos do z2 do que o z1. Para os que têm mais dificuldade, vocês veem o bico do símbolo e vão estar virado para o z2 e vão pintar o que está virado para esse lado. Outra coisa muito importante, eu sei que é óbvio, mas não se esqueçam que vocês têm formulário. Não se esqueçam de o consultar. O formulário tem lá as fórmulas das derivadas, os limites notáveis, portanto, claro que é bom que vocês já as saibam, para que o vosso raciocínio seja mais fluido e para não terem que estar sempre a consultar, mas em caso de dúvida, vão sempre verificar. Recomendações para de anterior exame. Não é o primeiro exame que vocês fazem, portanto, isto são recomendações que vocês já fartaram-se de ouvir, mas não custa nada repetir novamente. No dia anterior ao exame, não aproveitar o dia apenas para rever fórmulas e os apontamentos que foram fazendo ao longo da preparação. Por favor, não façam novos exercícios, porque é um dia em que vocês estão um bocadinho mais estressados e muitas vezes acabam por errar coisas bastante óbvias, mas isso depois cria sempre algum stress. Aproveitem para descontrair, vejam uma série, vão fazer outra coisa qualquer que não seja estudar matemática, aproveitem para descansar. Preparem todo o material que vão precisar levar no dia a seguir e coloquem, por favor, a calculadora gráfica a carregar, ou então, se for uma calculadora a pilhas, portanto, verifiquem se está com a carga completa. E o mais importante, deitem-se cedo, descansem, deixem o vosso cérebro acalmar, portanto, deixem as coisas fluírem, está bem? E só se tiverem uma boa noite de sono, isso já é meio caminho andado para vos ajudar no dia do exame. O material que vocês vão necessário, calculadora gráfica, o material de escrita, convém levarem sempre duas canetas da mesma cor, está bem? Lápis e borracha vão ter que verificar se vai ser permitido ou não. Régua. Quem tiver aí por casa, compasso, esquadro e transferidor faz parte do material. É verdade que nós não utilizamos muito, mas pode ser uma forma de representar como a parte dos domínios planos de uma forma mais correta. E claro, a máscara. Ora bem, estas informações era o que eu tinha para o exame de 2020. Para o exame de 2021, não se esqueçam de ir no final às cotações, está bem? Nós já falamos sobre isso durante as explicações. Vejam quais são os itens obrigatórios. Este ano vão estar assinaladas com um asterisco, portanto vão sempre lá ver, está bem? Para terem a certeza. Os primeiros, ou seja, sabem que neste ano são 7 itens, digamos assim, que não têm que os fazer todos, desses só têm que fazer 4, e que esses, nesse caso, não estão assinalados com asterisco. Assinala sempre as questões que vocês pretendem rever no final, ou seja, isto é uma forma de vocês depois não estarem a perder tempo depois no resto do tempo que têm no final para estarem a ver qual era aquela que eu tinha tido dúvida. Aproveita os últimos 30 minutos, vocês não se esqueçam que têm 2 horas e meia mais 30, portanto aproveitem os últimos 30 para fazer revisões, e especialmente para ver se nas perguntas com calculadora gráfica, se não se esqueceram de colocar o domínio corretamente, portanto verifiquem isso.
Assinala corretamente todas as questões, portanto, não se esqueçam, por favor, os itens de escolha múltipla só têm que colocar a opção e não coloquem todas seguidas, portanto, coloquem, ou seja, se tiverem duas perguntas de escolha múltipla no mesmo exercício, metam na vertical, também não escrevam na horizontal, porque caso contrário, quem esteja a corrigir depois não consegue colocar a cotação. Apresenta o teu raciocínio de forma clara e risca se necessário, ou seja, não escrevam em cima umas coisas das outras. Se estão a ver que não está a ficar bem, risquem, está bem? E depois voltem a escrever logo a seguir. Se não fizerem as perguntas pela ordem correta, por favor, ou se precisarem de fazer um acrescento a alguma pergunta, coloquem isso corretamente, um asterisco, identificar que vocês vão continuar a resolução desse item na folha tal, na página tal. Portanto, tem que estar claro. Quem vos estar a corrigir o exame não vai andar à procura das vossas respostas. Além disso, se resolverem mais do que uma vez ao mesmo item, portanto, se vocês começaram, imagina, vocês resolveram o exercício 2 e depois disseram, enganei-me, e voltam a resolver mais à frente, e se não cortarem a vossa primeira resolução, é essa que vai contar. Portanto, tenham atenção da forma como apresentam as vossas respostas. Atenção, também à calculadora, se está em graus ou em radianos, vocês têm que estar atentos a isso, de acordo com o exercício. Ora bem, isto também era relativamente ao exame anterior, mas mesmo assim façam uma boa distribuição do vosso tempo. São 2 horas e meia, mais meia da tolerância, é imenso tempo. Façam as coisas com calma. Tentem evitar, utilizem folha de rascunho só quando necessário, tentem escrever logo tudo na folha de prova, para que também não percam muito tempo depois na transição entre rascunho e a folha de teste. Não se esqueçam, as múltiplas é só para apresentar a opção. E de resto, está tudo. Desejo-vos a maior sorte para este exame, espero que corra tudo bem. Vão descansados, quem trabalhou está muito bem preparado, portanto, não vai ser mais um dia ou outro dia que vos vai fazer diferença. Portanto, descansem, deixem o vosso cérebro assimilar tudo aquilo que andaram a aprender ao longo destes 3 anos. Portanto, isto não foi só uma preparação de 2 semanas, é uma preparação que foi feita ao longo de 3 anos. Portanto, façam o vosso melhor. Boa sorte.